E aí, desenhistas, vamos para a nossa última parte? Já é sem tempo, né? Então aí tô começando já puxando os fios aí dos cílios inferiores desse olho. E realmente, gente, demora para ser feito, e ainda mais que eu apliquei um pouco de textura, né? E as texturas, elas demoram muito, realmente, para serem produzidas. Vocês vão perceber aí, por isso que eu sempre falo que é um jogo enorme de paciência, tá? Aí eu já vou começar a sombrear, já a delimitar, né? Ali essa água que tá escorrendo aí, e já vou começar a delimitar ali nessa região onde a gente costuma achar as famosas olheiras, né? Então aí a gente tem sempre marcas de expressão. E essas marcas de expressão são importantes a gente fazer, tá certo? Por que são importantes que a gente faça? Para que a gente dê expressão ao nosso desenho, senão o nosso desenho vai ficar sem expressão. E quando o desenho fica sem expressão, não fica parecendo um desenho real, tá? Não fica parecendo um desenho realista. Aí nessa região que eu tô esfumando, repare que é um pouquinho mais escuro, tá? Então eu passei várias camadas, eu vou repetir várias vezes, passando a lapiseira aí, né? Para que a gente possa reforçar essa parte escura. E aí já vou também começar delimitando a marca aí dessa gotinha de água, né? Que tá escorrendo aí por esse olho, né? Essa gotinha d'água aí, essa lágrima. Então, tô esfumando bastante, que a princípio eu também só estou fazendo uma base. Não estou fazendo nenhum tipo de textura agora no momento, tá? Reparem que eu deixei uma parte um pouco mais clara ali, que é exatamente para gerar esse volume, né? Tem uma profundidade ali dentro da olheira, e aí com essa parte branca eu gero um volume, assim, para essa outra parte da pele, que quando vai descendo, né, se encontra com a bochecha e tudo mais. Então, eu comecei a contornar essa gotinha, né? Já vou gerar aí esse contraste que é a sombra, né, da gota, já demarcando ali a projeção da sombra, né, onde que não bate luz na gota, e já deixando separado já aonde que bate a luz, onde que gera todo esse reflexo, porque para a gota ter o aspecto de água, a gente tem que ter um ponto de entrada de luz, né? E tem que ter um ponto mais escuro, que é onde acaba projetando a sombra, né? Que é a sombra da água, aonde ela se encontra, nesse caso aqui na pele. Então, quando a gente faz a gota d'água, para ter todo esse efeito, tem que ter esse contraste, né? Mais para frente vocês vão aprender a fazer, né? As gotinhas, vão aprender a fazer efeito de água, vocês vão entender melhor. São aulas um pouco mais para frente, um pouco mais adiantadas, mas aqui já dá para perceber bem como que ela é feita. Então, em pontos escuros eu deixo ela bem contrastada, e vou gerando um degradê até o ponto de luz, que é onde bate realmente a luz e gera o reflexo da água.
Então aí agora vamos reforçar esses cílios aí, né? Começar a puxar esses fios, sempre com a mão bem firme, tá? Pra gente puxar os fios de maneira bem segura, finalizando eles com a ponta bem fininha. Eu adiantei o vídeo, né, porque o processo ele se repete o tempo inteiro, vocês vão perceber. Mas eu quis parar agora aqui nesse momento, só para vocês observarem realmente como que vocês precisam puxar o fio dos cílios, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande, tá? Aí eu tô passando a borracha elétrica para deixar mais iluminado esse pontinho aí na água. Então, como realmente é uma dificuldade muito grande em fazer fios, né, para que vocês possam observar, vocês têm que trabalhar com a mão firme, tá? Lá na aula de cabelos, vocês vão encontrar um exercício para soltar o traço. Essa firmeza, essa segurança, ela vai vir só com o tempo, tá bom, gente? Então, não se cobrem demais, mas lembrem do conceito, tá? De sempre finalizarem os fios de maneira bem fina, tá? Então, tem que ir suavizando o peso da mão na medida que vocês fazem os fios, tá? Então façam com calma, devagar, sem pressa, que tudo vai dar certo, beleza? Então aí eu vou vir com lápis borracha para deixar mais sobressalente esse brilho na gota, né? Porque ficou cinza muito escuro, então eu vou apagar um pouquinho o cinza, vou deixar um pouquinho mais de brilho para gerar um maior reflexo aí nessa gotinha. Então aí eu vou começar a demarcar já essa parte, né, dessa água que está caindo, né, no olho. E já vou começando a demarcar essa sombra que ela faz, né, na pele. Ela tá uma água bem suave, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais marcada para vocês observarem e perceberem, né, como se fosse realmente uma água caindo. Porque na referência ela tá bem suavezinha. Eu vou deixar ela mais forte, mais marcada, beleza?
Então aí já comecei a fazer as marcações da onde eu não quero que eu passe o lápis, né, do brilho, para que gere esse efeito de água, né? Lembra que eu falei que tem que ter o brilho para gerar o efeito de água, senão não dá esse efeito. E aí eu já fiz as demarcações, vou começar a colorir, a preencher, fazendo os degradês necessários, onde eu observo na minha referência, para que eu possa gerar todo esse efeito, tá? Então, tem locais que vão ser mais escuros e a gente vai ter que puxar um degradê para ir para o mais claro, tá bom? Senão não dá um efeito show. Aí reparem que depois de esfumar, né, que eu perco aquela coisa do risco do lápis, que eu deixo mais homogênea, já dá esse efeito de água, bem bacana. Estão percebendo? Então a gente já conseguiu gerar aí um efeito de água bacana, deixamos os brilhos nos lugares certos, onde tem que ficar, e aí depois a gente percebendo, a gente só vem reforçando os pontos que tem que ter mais luminosidade, mais brilho, para gerar mais efeito ainda de água possível. Tá certo? Muito bem, então agora só apagando mesmo aí nos cantinhos, né? Para deixar bem bonitinha a folha. E é isso, gente. Agora só falta a assinatura final. E aí vocês aprenderam a desenhar esse olho. Olha que legal que ficou. Ficou muito lindo. Eu fiquei apaixonada realmente pelo resultado. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus.